Boa noite a todos que assistem esse canal do Profeta Anderson Brasil, Ministério Profético. Deus tem uma bênção enorme para a sua vida nesse vídeo. Eu quero saudar a você com a paz do Senhor que está em casa. Eu sou o missionário Alan e estou trazendo uma palavra para edificar o seu coração e te livrar do mal. Vamos a palavra de Deus nessa noite. Você que está em casa e quer pegar a sua Bíblia para acompanhar essa palavra, é legal você acompanhar junto conosco, ok? Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os próximos envios de vídeo aqui no canal do Profeta Brasil, ok? A palavra que quero compartilhar, que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, está em Jó capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer através desse versículo que se encontra em Jó? Jó foi um dos mais castigados da Bíblia. A Bíblia diz que o único prazer de Jó, quando estava tudo um caos na vida dele, era se coçar com um caco de telha. Então, a gente mesmo, o ser humano, provoca na sua vida, na sua existência, algumas situações deprimentes. A própria Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Então, quando ele fala de ter bom ânimo, é a gente viver uma vida conforme os princípios bíblicos. Eu quero falar sobre depressão e ansiedade. Você talvez vive uma vida deprimente, você talvez vive na ansiedade. Quero falar para você que você precisa viver no presente, porque o processo que você está vivendo é no presente. Você está caminhando com Cristo com uma esperança de futuro melhor. Você terá uma recompensa eterna se andares com Cristo. Você terá uma recompensa futura se andares com Cristo. Você terá o seu galardão no céu se andares com Cristo. Então, o que é a depressão? A depressão nada mais é na nossa vida do que a gente pensar nas coisas do passado. Se a gente vive no passado, a gente vive uma depressão. A gente não está firme com Deus para entrar em uma depressão, por exemplo. A gente não está nos princípios bíblicos quando a gente entra numa depressão, por exemplo. Então, olha só, quando você se deprime, quando você passa por alguma dificuldade, a Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu pecado. Então, quando ele diz tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu passei todas as dificuldades que você tem passado. Então, quando você coloca a sua vida perante Deus e entrega o seu pensamento perante Deus, entrega a sua linha de raciocínio e pensa só nas coisas de Deus, você não entra em depressão, você não se deprime. A Bíblia diz que quando você anda com Deus, nem o mal assola a tua casa, nem uma arma forjada prevalecerá contra a tua igreja, mesmo que tu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal chegará a ti. O Senhor tem coisas maravilhosas para compartilhar conosco. Nós só precisamos deixar a graça de Deus, a misericórdia de Deus entrar na nossa vida e fazer morada. A Bíblia diz que somos templo vivo do Espírito Santo. Somos templo vivo de Deus. Deus habita em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Agora quero falar um pouco sobre a ansiedade. Se você vive no futuro, você vive uma ansiedade na sua vida. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por nada, porque o futuro pertence somente a Deus. Quando você vive uma vida ansiosa,
você passa a ter dois problemas. Você entra em depressão porque você fica pensando o que será do meu futuro. Você vê todas as pessoas conquistando, você vê todas as pessoas adquirindo, parece que a vida de todo mundo é perfeita, menos a sua. Você não consegue ver mais pontos positivos na sua vida. Por quê? Porque você só vê outras pessoas tendo sucesso, conquistando o carro dos sonhos, conquistando a casa dos sonhos, realizando todos os seus sonhos. Então, não andeis ansiosos por nada, assim diz o Senhor. Por quê? Porque quando você deixa a ansiedade de lado e não se preocupa com o futuro, Deus automaticamente faz na sua vida. A gente precisa se humilhar, a gente precisa se derramar na presença de Deus, a gente precisa rasgar o nosso eu, a gente precisa rasgar o nosso ego para que Deus faça na nossa vida. Olha só, quando você se coloca no propósito de Deus, olha só o que acontece. Você precisa pedir para Deus, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Por quê? Porque a vontade de Deus na tua vida é boa, perfeita e agradável. Então, quando você está num processo, você pede a vontade de Deus. O processo se chama catábase. Catábase é um momento difícil do seu processo. É um momento difícil da sua caminhada. Então agora você imagina comigo uma casa no meio do deserto, no meio de um lugar que é inabitável. E lá moram pessoas e com o tempo aquela casa vai ficando vazia porque os anos vão passando e as pessoas vão morrendo. E aí o que acontece com aquela casa? Ela fica vazia, ela fica inabitável. Então, eu uso o mesmo exemplo do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é a morada, nós somos a morada do Espírito Santo. Então, aquela casa no meio do deserto, o que acontece com ela? Ela fica vazia e entram coisas ruins naquela casa, entra ratos, entra baratas, as paredes enchem de fungo, as paredes enchem de bolor, de teia de aranha. Bichos habitam naquela casa. Então, o que eu venho falar para ti nessa noite? Seja a morada do Espírito Santo. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Deixa Deus fazer, coloca as coisas do céu em primeiro lugar na tua vida, que o restante das coisas Ele acrescentará para ti. Um forte abraço. Eu desejo muito que Deus faça na tua vida. Eu desejo todas as bênçãos de Deuteronômio sobre a tua vida. Se tu pesquisar na Bíblia, você vai ver, você vai ler lá todas as bênçãos que Deuteronômio tem. Essas bênçãos eu desejo para ti. Você é forte, você é corajoso, você consegue. Vença a ansiedade, vença a depressão, porque Deus tem uma coisa muito maior que tudo isso na tua vida. Deus proverá na tua vida. Maio será o melhor mês da tua vida, da tua história. Seja abençoado por Cristo nesse momento, que você que está assistindo essa mensagem. Um forte abraço, fica com Deus e não desista.